bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes? Feliz em estar aqui de volta, eu sou o Cacofonias, estou com Fernando Aragão. Tudo bem, meu nobre amigo Caco? Ó, estamos aqui, ó, hoje... Onde é que nós estamos? No Decola Studios. No Decola Studios. Vamos fazer aquele jabá bonito aqui pra câmera, ó. Você quer gravar seu podcast com qualidade, com áudio perfeito, com vídeo maravilhoso, a gente fica até bonito, ó. Vem aqui para o Decola Studios. Você quer decolar em audiência? Decola Studios. Tá, o serviço tá tudo aí, vamos botar tudo na legenda, né? Exato. É isso. Um abraço. E Ulisses Matos, tudo bom, Ulisses? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de volta. Tudo bem, Ulisses? Tá bonito Muito também. obrigado, Você fez a barba, né? Faça a barba, vira outra pessoa. Sai pelo branco, né? Tá certo. Então, hoje estamos aqui com a grande presença dele, que é um ex-árbitro, não é que ele se orgulha de não conhecer as regras do futebol. Márcio Wilton, prazer recebê-lo. Grande, Obrigado Max. pelo convite. É difícil, né? Um podcast que dá oportunidade para o árbitro vir falar sobre arbitragem brasileira, assunto importante que a gente tem que debater. Então, muito obrigado pelo convite de vocês. Cara, isso é uma coisa interessante, porque aqui no nosso podcast a gente gosta justamente desse outro olhar, né? Ver a coisa pelos outros ângulos e tal. E muitas vezes, né, a gente sabe que o juiz de futebol, ele é, não sei se é o termo certo, mas você é a melhor pessoa, você é meio desprezado mesmo, meio pugilado, as pessoas não dão o espaço, como você falou. E aqui a gente quer justamente entender o futebol por quem manda, né? Pela lei em campo. Né? Pois normalmente o que acontece? O árbitro é aquele cara que não sabe jogar futebol, né? Então, assim, já existe um certo desprezo pela figura do árbitro que está ali presente. Agora, eu acho que é importante falar também o seguinte, eu queria vir aqui, inclusive, para falar sobre isso, que é o seguinte: não existe árbitro brasileiro que conheça as regras do futebol. Não existe nenhum árbitro que conheça as regras. Então, talvez por isso, o árbitro seja essa figura que tem um certo desprezo por parte das pessoas que assistem o jogo, pela parte das pessoas que vivem no meio do futebol. Mas isso é uma coisa, assim, muito categórica que eu posso afirmar para vocês, até porque eu fui árbitro. Os árbitros, e eu não digo só dos árbitros brasileiros, tenho certeza que no mundo inteiro não é muito diferente, os árbitros apitam sem conhecer as regras do futebol. Tá, deixa eu... Isso aí é uma informação, nada, né? Não, Sabem nada? Opiniões Isso que eu ia fortes. dizer, assim, isso que eu ia perguntar pro senhor. Então, assim, a gente localizou o árbitro aí na história, mas eu quero localizar o senhor que ganhou essa fama, né? Não sei, vários vídeos dele viralizaram na internet, não sei se vocês acompanharam, justamente onde ele afirma que o árbitro não conhece. Mas assim, o senhor não conhece ou é um protesto, assim, o senhor antagonista não faz questão de conhecer? Como é que isso não conhece, assim? Só pra entender o que o senhor quer dizer Eu com não isso. sei se alguém de vocês, alguns de vocês, já teve a curiosidade de ler as regras do futebol. Só se as for regras isso. da arbitragem. Não. É impossível entender o que está escrito ali. É impossível entender o que está escrito ali. Existem uma série de parece até pegadinhas, coisas que daqui vai pra lá, de lá vai pra cá. Tem lance tiro livre direto, tiro livre indireto. Não, pois é isso que eu ia dizer. É exatamente o que eu ia dizer. Tem uma hora que fala tiro livre direto, tiro livre indireto. Parece o quê? Verbo? É verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Então, assim, Tiro subordinado, objetivo indireto. Subjuntivo. Fica muita coisa que não tem nada de objetivo ali. Então, assim, você começa a ler, você começa a não entender o que está escrito ali, aí começa a se dividir, uma regra deriva de outra, então você começa a ler e fala, pô, não estou entendendo, para onde vai isso aqui? E eu acho, aí é uma opinião minha, que o futebol é simples. Eu acho que as regras do futebol vieram para atrapalhar o futebol. Porque o futebol é simples, é falta e não é falta. Se você consegue entender que o sujeito te derrubou, ou você consegue entender que o sujeito se jogou, pronto, está resolvida a arbitragem. Qualquer jogo. Essa abordagem do senhor é interessante, assim, porque isso já é muito complexo. A falta e não é falta, a gente já fica discutindo anos se é falta, se não é falta, se não foi. Imagina todo o resto. Mas assim, tudo bem. Eu acho até interessante essa abordagem dele, né? De assim, é falta ou não. Mas por exemplo, os impedimentos. O impedimento é uma coisa que... Pois é, você quando joga a sua pelada tem impedimento? Não. Não tem impedimento. Então, a regra do impedimento é uma regra que veio apenas, e eu digo isso com muita tranquilidade, apenas para empregar mais gente. Porque se não tivesse a regra do impedimento, não precisaria de estar um bandeira de um lado e outro bandeira do outro. Não tem necessidade daquilo. É claro que poderia haver uma certa, assim, um certo, vamos dizer, um fair play entre os jogadores. Ó, chega um pouquinho para cá, chega um pouquinho para lá, mas não há necessidade. Isso é uma covardia que faz. Você está vendo um jogo de televisão, um jogo na televisão, o sujeito tá ali, um dedo, uma unha na frente do outro, ele faz um gol decisivo e o gol é anulado. Isso é uma vergonha pro futebol, cara. Então, assim, isso não deveria existir. Então, eu acho que a FIFA deveria começar um trabalho sério pela abolição do impedimento, abolição dos árbitros assistentes, que não há necessidade daquilo. É um gasto a mais
que os clubes têm que pagar pelos árbitros assistentes, então não há necessidade disso, desde que você consiga ter assim, um mínimo, né, uma convivência ali normal, natural. Agora, é claro, assim, eu acho que também tem um bom senso. Se você está com um jogador que está ali na marca do pênalti, né, um atacante na marca do pênalti, os outros defensores estão lá no meio campo, é óbvio que aquilo ali não pode acontecer, porque aquilo ali, claramente, ele está se aproveitando de uma situação em benefício próprio. Então, assim, existe uma maneira de, através de um bom senso, de uma coisa que todo mundo vai ver e vai entender que aquilo realmente precisa ou não precisa ser marcado, a arbitragem mundial vai melhorar muito, eu tenho certeza disso. Olha, eu achei que eu fosse discordar muito, eu tô quase concordando aqui com as coisas. Não, mas calma, uma coisa que é interessante que ele falou, né, eu quero falar também. Não, eu tô com muitas dúvidas aqui. Não, é porque o futebol, de fato, privilegia a defesa. Porque a partir do momento que tem impedido. Quantos gols a gente não deixou de ter por causa do impedimento? Mas uma pergunta aqui, tá? Olha só. Isso que a gente tá discutindo, debatendo aqui até agora você acha que isso é melhor ou não? Melhor ou pior? A minha questão é. Como é que você diz que os árbitros não conhecem as regras? Eles não conhecem as regras. Eu tô dizendo isso categoricamente, assim, nós participamos de vários, né? Eu, nesse momento, eu sou um árbitro aposentado, sou um ex-árbitro, mas nós conversamos entre nós. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, para você tentar entender isso aqui. Vocês já viram a cabine do VAR? Do VAR? Do VAR. Vocês já viram a cabine do Fica VAR? uns 4 malacos. Tem Não, 5 nunca vi. pessoas. 5 pessoas lá dentro. Você sabe por que tem 5 pessoas? Não precisa de 5 pessoas para ver uma imagem, não é? Uma pessoa consegue ver a imagem. O problema é que ali... Cara, tem 5 pessoas? Tem 5 pessoas na cabine do VAR. Caraca! Por que tem 5 pessoas? Porque tem pelo menos 2 ali que estão lendo as regras. Porque não é só... Porque o futebol é muito interpretativo. Tem coisas ali que você vai ver a câmera, a tecnologia vai dizer se tal ou não está na frente. Mas tem lances de interpretação. E esse lance de interpretação tem que ser a partir das regras do futebol. Eita. Então fica pelo menos 2 pessoas na cabine do VAR lendo as regras, porque eu disse as regras não são fáceis, são regras confusas, e começa ali, às vezes, se você pegar, tiver a curiosidade de ouvir os áudios do VAR, você vai ver como aquilo é confuso, porque fica um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. É pior que a Fórmula 1, né? É isso. Não, mas olha pra lá, olha pra cá, olha pra cá, vê a regra. Então, assim, não há um consenso, porque a regra é altamente subjetiva, ela não é objetiva. Então, assim, a maioria das pessoas, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e fora que são muitas coisas para ler, é muito entendimento. Você tem que, se você quiser saber mesmo as regras, do início ao fim, todas as regras, você vai precisar de uma dedicação enorme. Então, assim, não é possível. Eu não conheço nenhum árbitro que conheça as regras. Algum conhece uma coisa ou outra, mas as regras todas, gerais, ninguém conhece. Não há árbitro brasileiro ou do mundo que conheça as regras de futebol. Por isso Agora, tem Max... 2 pessoas ali no VAR para fazer isso, porque é para ficar lendo os livrinhos das regras. Agora, Max, isso eles não conhecem, não conseguem entender a regra, talvez porque eles venham da educação física, são profissionais que vieram dessa área. Você acha que é um problema de entendimento, talvez um problema de cognição? Não, ou qualquer pessoa não consegue entender? Eu acho que é um problema... Qualquer um poderia ter. Eu acho que as regras são mal formuladas, inclusive. Eu acho que a gente deveria ter um debate que eu nunca vi isso em lugar nenhum, para você fazer uma redação melhor das regras que estão lá. Então, assim, são regras confusas, regras mal escritas. Então, assim, é até natural que a pessoa tenha dificuldade de entender. Agora, eu acho que o principal é assim, para que tanta regra? Não existe uma justificativa para tanta regra no meio do futebol. Mas assim, vocês estão estranhando muito, assim, vamos ser que talvez o forte do juiz Max Wilton, né? Max Wilton. Talvez o forte seja a sinceridade, porque... Com certeza. Não, é porque o pastor sabe todas as regras da Bíblia. Ele tem que consultar de vez em quando os versículos lá. O advogado sabe todas as leis. Não, mas é diferente. Porque assim, nem queria entrar tanto nessa discussão, mas assim, o padre vai rezar uma missa, ele já sabe o que ele vai falar. Agora, se tá num jogo de futebol, aconteceu alguma coisa, o cara tem que saber o que vai, né? No jogo de futebol, você precisa saber se foi falta ou se não foi falta. Se você sabe se foi falta ou se não foi falta, você apita um jogo. E ainda tem mais, assim, em jogos de primeira divisão, que ainda tem o VAR, nem precisaria de juiz. O juiz virou meio um assessorista ali do jogo. Porque, assim, qualquer erro deles, tem alguém ali no ouvido dele que vai chamar. Então, se você sabe... Então, por isso que os juízes estão cada vez mais bombados, que o juiz serve só para chegar lá impondo seu limite tem uns físico? que aproveitam, né, que a televisão tá ali passando, né, tá exibindo o jogo pro Brasil inteiro, né, então aproveitam ali para tentar conquistar outras coisas. Não, já ouvi falar que muito juiz... Sem interesse de arbitragem. O juiz tá muito bombado porque vende OnlyFans, eles vendem OnlyFans, eles saem ali na mídia e estão ganhando, não é? Existe. É isso, por isso que o juiz está cada vez mais performando e tal. Porque ele é famoso, ele passa na televisão, ele passa que falava, eu vou distribuir o vermelho pra vocês.
É ridículo isso. Cara, mas é porque os árbitros têm essa onda, né? De estão realmente cada vez mais bombados. Eu vi uma entrevista do Daronco outro dia, aí ele falando, o cara falando, porque você vai. Ele ia apitar, acho que um jogo do Galo, e aí era um lance meio, pô, o Hulk tá lá, o Hulk é forte. Aí ele ficou meio assim, não, eu tenho que ver se. Vou ver se eu sou maior que ele. Aí ele falou assim, aí na hora que eu passei do lado, eu vi que eu era maior, porque ele tava meio que assim, com medo de que a TV pegasse os dois ao mesmo tempo. Mas seu Wilson, tira Max Wilton. Seu Wilton, tira uma dúvida nossa. Essa sua postura foi depois que o senhor deixou de apitar ou o senhor sempre assumiu? Sempre foi uma batalha sua assumir isso? Então? Não, de forma alguma. Eu apitava, ficava ali na minha, fingindo que estava tudo normal, até porque não faz diferença. Eu sei que as pessoas não sabem as regras, então que diferença faz eu falar isso ou não faço? Não, mas o que ele tá dizendo é que assim, se eu defender essa postura, podia ser um troço meio chato, né? Sim, não, provavelmente eu iria pra geladeira. Mas o que eu fiz agora? Depois que eu me aposentei, né, eu lancei um curso para quem quer ser juiz, porque eu vejo que muita gente gostaria de apitar, mas acha, pô, é tão difícil. Pode dar aí já, faz essa. Não, pois é, então assim, eu tenho um curso, se você quer aprender arbitragem, você quer aprender a apitar jogo de futebol, mas você acha que é muito difícil, de fato entender aquelas regras todas, fica tranquilo, eu vou te ensinar, vou te explicar o que você deve fazer, o passo a passo, para você se profissionalizar, virar um árbitro de futebol, mesmo que você não conheça as regras. Então você pode me seguir lá no Instagram, @max.wilton. Eu tenho certeza que eu tenho um curso que vai te ajudar e você vai conseguir começar na arbitragem, que é no final das contas, assim, como um complemento de renda, é uma coisa até interessante. Por isso que eles fazem OnlyFans, né? Agora, seu Max, eu ouvi dizer também que já tem um pessoal pensando em aplicar inteligência artificial às salas do VAR. Cara, eu ia comentar isso. Não é? Eu li ontem uma matéria sobre isso no G1. Você acha que isso pode substituir não só o pessoal que trabalha ali no VAR, esses 4, 5 pessoas que ficam ali debatendo, como o próprio juiz, a gente poderia ter um outro tipo de profissional ali em campo que realmente fosse guiado pelas regras do VAR, o VAR aplicando essas regras. Não, eu acho que assim, essa é uma discussão inicial ainda, está em fase inicial, mas eu acho que é uma discussão super válida. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que tem pessoas ali com a compreensão estranha do que é o futebol. Então, assim, se você consegue, né, ter um mecanismo, né, mais certo, mais bem preparado, mais bem desenvolvido, se você joga todas as regras ali, não tem como errar. E tem alguém ali programado que não precisa na hora ali pegar o livrinho e consultar as regras. Então, assim, eu acho que esse é um caminho que pode ser bastante interessante e pode melhorar muito o nível da arbitragem, que é ruim não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos partir para uma coisa pragmática, assim, para o nosso ouvinte ou espectador, não sei se ele está vendo, se está só ouvindo, entender, assim, momentos da sua carreira, assim, que foi decisivo o senhor falou muito em bom senso. Foi decisivo esse bom senso, né? É importante, você olhou, ficou na dúvida, assim, porra, foi, não foi? Essa regra existe, não existe? E através do bom senso, né? Que eu acho que é. Né, a arbitragem do bom senso, como eu vou dar esse nome aqui, serviu para definir um lance. Assim, eu tenho que explicar também o seguinte, assim, eu apitei jogos de séries inferiores. Nesses jogos, você muitas vezes é ameaçado. Ah, é? Bom, teve um tiro agora recente, o cara tomou. Sim. Se o time, determinados times, normalmente o time da casa, não vence, você vai ficar numa situação difícil. Então você não pode errar, ou você tem que ter muito cuidado, muita atenção, uma atenção redobrada no que você vai fazer. Se errar, tem que errar pro time, né? Pois é, então assim, e eu tenho outro problema, eu vou contar algumas histórias, mas assim, eu tenho outro problema que é o seguinte, eu sou míope, mas eu não apito, nunca apitei de óculos nem de lente. Eita! Então assim, havia alguns momentos em que eu não conseguia enxergar muito bem o que estava acontecendo. Entendi. Então assim, eu já peguei alguns lances em que o lance estava se desenvolvendo na grande área, eu ainda estava assim, entre o círculo central e a grande área, e eu tinha uma visão que não era a visão que me favorecia. Nessas horas, o que eu faço? Quem grita mais, eu marco. Então, se o sujeito se joga e o time inteiro dele grita, eu marcava o pênalti. Se ele se joga e só ele reclama, eu via que aquilo ali era uma simulação dele, então eu não marcava. De certa forma, é um conhecimento do ser humano, né? É psicologia. É mais importante saber psicologia do que a regra do futebol. É meio que a convicção, né? Porque assim, às vezes, bola na mão, você vê todos os zagueiros ao mesmo tempo levantam, reclamando. Aí tu vê, pô, né? Os agora teve uma... Combinaram, foi muito rápido. A democracia. Teve uma vez que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida porque, embora todos tenham se manifestado a favor, né, do time que estava, do atacante que foi derrubado, os defensores também se manifestaram muito claramente que aquilo não havia sido nada. Então eu fiquei confuso. Aí é no grito? E aí, não, eu fui consultar o árbitro assistente. Para vocês verem como não adianta nada. Fui consultar o árbitro assistente, porque estava muito mais bem posicionado que eu.
e cheguei lá e perguntei, e aí? Houve o contato ou não houve contato? Só que ele também era míope, eu não sabia. Então ele também não viu. Então, assim, era um trio escalado em que dois, no caso eu e o árbitro assistente, nós dois tínhamos problemas de miopia. Então, assim, nenhum dos dois conseguiu ter a certeza e a clareza se aquilo foi uma falta ou não foi. Como o jogo estava, assim, caminhando para o final, estava 2-0, eu falei, bom, o time estava perdendo, eu falei, eu vou dar o pênalti, né? 2-1, não deve comprometer tanto assim a partida, dei o pênalti, o time fez o gol, 2-1, no final ele quase empata, isso seria uma confusão danada, né? Mas graças a Deus, tudo deu certo, eu segurei um pouco o jogo e acabou sendo 2-1. Caramba, mas é interessante, né, que o senhor tá falando isso de favorecimento de resultados em séries, né, como o senhor chamou de inferiores e tal. Mas hoje em dia também tem muita polêmica de jogo do tigrinho, essas coisas, e bets da vida. Isso que eu queria saber. Também impacta primeiras divisões. Por exemplo, aí, esse lance do cartão, né? Que recentemente a gente viu lá, o Paquetá estava envolvido naquele lance lá, dele tomou um amarelo, né? O senhor acha que os árbitros, tem algum árbitro hoje em dia, óbvio que sem citar nomes, mas o senhor acha que tem algum deles que teria um esquema desse de estar com alguma máfia de bet? Seria muito leviano da minha parte vir aqui dizer isso sem ter nenhuma prova. Agora, o que a gente ouve falar, eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho absolutamente nada claro, é que existe, assim, algumas conversas, de repente, né? Pô, não custa nada, eu apostei ali, você me dá ali um amarelo, final do jogo, não faz muita diferença. Mas, enfim, são coisas que a gente ouve falar, eu não tenho como vir aqui e fazer essa afirmação, porque aí seria realmente, não seria correto da minha parte, mas é realmente um assunto que precisa ser investigado, precisa ser tratado com seriedade, é preciso que, até para que o futebol não entre em suspeição total. Então, assim, é um assunto delicado, um assunto que precisa realmente com punições severas, porque somente com punições severas isso não vai acontecer. Agora, na minha época, não havia isso. Não havia isso. E, assim, em alguns momentos, você tinha, como eu disse, o que vale principalmente é a sua vida. Então, assim, eu apitei uma vez, eu estava apitando um jogo em que o time da casa foi para o intervalo perdendo por 2-0. Pode falar qual é o time? Ou... Não, prefiro não falar. Tá. Não, melhor. Enquanto eu estava lá no vestiário, no intervalo, o dirigente do time que estava perdendo ameaçou invadir a sala, disse que eu ia morrer, que eu era um safado, que eu estava prejudicando o time dele, que não era verdade. Desculpa, eu fico rindo porque eu fico imaginando o cara entrando lá, metendo a mão na cara. Aí da cartolagem. Aí eu pensei o seguinte, eu estava ganhando o equivalente a R$100 para apitar aquele jogo. Com filho em casa, família em casa. O que eu faço? Vale os R$100? Eu falei, não vale não. O que eu vou fazer? Eu voltei para o segundo tempo e falei, eu vou voltar vivo para casa. O meu objetivo é voltar vivo para casa. Então eu falei, eu vou começar a dar pênalti. Vou começar a dar pênalti para o time da casa. Aí o que aconteceu? Nenhum atacante do time da casa se jogava. Nenhum deles. Não havia um contato dentro da grande área. E o tempo foi passando, eu comecei a ficar nervoso, continuava 2-0. Aí o que eu fiz? Falei, eu tenho cartão. Comecei a expulsar os jogadores do time que estava ganhando. Aí comecei a expulsar o primeiro, uma expulsão realmente muito polêmica. A segunda expulsão mais polêmica ainda, e eu lembro que o jogador do time que estava perdendo, do dirigente que queria me matar, veio para mim e falou assim, pô, injustiça, cara, o cara não merece ser expulso. Você veja, o cara veio reclamar... Do outro time. O cara que estava sendo beneficiado veio reclamar... Pô, mas aí é complicado, o time dele. Eu falei, gente, assim não dá. Assim é muito difícil apitar jogo no Brasil, porque olha o nível que você está correndo. Assim, eu estava sendo ameaçado de morte, estava tentando nesse jogo, infelizmente, eu tive que realmente não fazer o melhor do meu serviço, do meu trabalho, mas era para sair vivo daquele lugar. Sim, mas aí é um amadorismo até da corrupção nesse caso, né? Pois é, mas aí assim... Exatamente, porque se o dirigente é um cara, ele vira pros caras e fala, ó, pressiona lá o cara, que é pra pelo menos jogar junto, né, cara? Mas aí depois de 3 expulsões, o time conseguiu empatar e no final deu um pouco mais de acréscimos, o time conseguiu virar e graças a Deus saiu. Aí deu tudo certo? Deu tudo certo. Bom, vivo o senhor tá aqui pra contar a história. Não apanhou. A regra que vale é a regra da sobrevivência, no caso. Não, exatamente, assim, se eu estivesse ganhando R$100 mil para apitar um jogo, eu não faria aquilo. Mas você está ganhando R$100, você tem que pensar um pouco também na sua vida.
Não é nem o caso de se corromper, né? Porque você não recebeu um dinheiro para mudar o resultado. Não recebi nada. Era só a vida que Era tava só em não jogo. receber uma bala na cabeça. É a arbitragem segundo Darwin. É a lei da sobrevivência. Mas Ela isso é uma é época verdade. pré-VAR, né? Sim, Também é pré-VAR. muito mais fácil. Não, desculpa, fácil não é bem a palavra. Embora Eu digo- não tenha VAR nas divisões inferiores, né? Nas divisões mais abaixo não tem VAR. já Só não há tem VAR tá. na Série A, não é? Nas outras não tem, porque o VAR tem um custo, né? Qual foi o jogo mais, assim, o melhor jogo que o senhor já apitou? O jogo mais importante, digamos? Olha, Você eu apitei uma vez um Fla-Flu, mas era Fla-Flu? sub-11. Mas era sub-11. Sub-11. Era a categoria sub-11. E como é que é o rigor na categoria Pois é. sub-11? Pô, Isso meu é uma irmão, os coisa pais são interessante. foda, meu irmão. porque exatamente. exato. Vai nessa, Pois vai é, na nessa. sub-11 foi interessante o seguinte, eu estava apitando um Fla-Flu e a mesma coisa, né? O árbitro é xingado do início ao fim e tinha um pai de um menino tricolor, quer dizer, jogava no Fluminense, e ele estava lá me perturbando o jogo inteiro. O jogo inteiro, safado, não sei o quê, marca não sei o quê, marca não sei o quê. Eu não sei porquê. Aquilo me irritou tanto que no final do jogo eu virei para ele, acabou o jogo, eu virei para ele, vi que estava todo mundo ali perto, dirigente do Fluminense, dirigente do Flamengo, virei para ele e falei assim, eu sou safado, mas pelo menos eu sou verdadeiro. O pior é você que seu filho torce pro Flamengo e está jogando no Fluminense. Eita, rapaz. Só que eu falei isso sem saber. Eu não sabia que era verdade. Falou Aí só pra irritar falei para irritar. Aí veio alguém, o tio acho que do menino, e falou assim, pô, seu juiz, se o senhor sabe, não conta. Ih, Ou rapaz. seja, então ele reforçou que aquilo que eu estava falando era verdade. Eu falei, falo mesmo. Todo mundo sabe que é jogar no Flamengo. Tá jogando no Fluminense aí para enrolar. Eu sei que deu um rolo danado. O pessoal do dirigente do Fluminense não gostaram de saber que o menino era flamenguista. Caraca. Mas eu também me vinguei. Não foi nem um adivinhação, pouco né? Isso é estatística, né? A chance de ter um torcedor ali do Flamengo é maior do que de ter um tricolor, óbvio. Pois é, mas eu falei aquilo porque o pai, ele acha que é o seguinte, cara, o menino tem 11 anos e acha que vai ser o novo Messi. Ele não vai ser nem... Escolhi um jogador de forma pejorativa aí. Ele não vai ser o craque do São Cristóvão. Sim. Mas o pai acha que ele vai ser o Messi. Mas não é muito estranho isso, assim. Isso é bom demais, isso é uma cara. crítica que eu tenho, já que a gente tá aqui pra debater certas questões de futebol. Se o futebol é sub-11, por que não bota o juiz sub-11 também? Olha, você Botar imagina o criança pra seguinte, se apitar? os... Mas peraí, Você bota pra jogar, não pode botar Mas se pra os pais ameaçam Critério um é o adulto... mesmo, né? Ele não Os pais- sabe a regra mesmo, né? Não, tudo bem, mas se os pais ameaçam um adulto, de bater no adulto que tá pitando sub-11, imagina uma Mas será que aí os pais não iam ser... Cara, eu concordo. Eu não acho sei. também, eu não acho sei. também. Eu acho que eles poderiam trazer, traz o irmão mais velho. O irmão mais velho Pra que tem dar 13 porrada. anos. Pô, mas eu vai, concordo já com dá isso aí, porrada cara. no- É lugar de fala. É, mas aí você já prepara. Tá bom, prepara. Não sei. As bandeirinhas Com também, quanto né? tempo você falou do seu curso, assim, uma pessoa sai mesmo formada em arbitragem? Você acha assim, eu, por exemplo, tô gostando muito desse negócio. Eu tô pensando em qual o valor e quanto tempo leva. Porque eu tô pensando em me inscrever no seu curso. Olha, o meu curso, ele é um curso nesse momento online. Eu estou começando a formar turmas para fazer um curso Mas dá presencial. pra aprender a arbitragem online de consegue. boa. Sim, Consegue, sim, tá. com certeza você consegue. Hoje em dia é tudo online, pô, é VAR. Eu estou fazendo o meu curso, você pode pagar em 10 vezes de R$ 29,90. Tá. Ele tem um custo de R$ 299, né? O curso todo, ou 10 de R$ 29,90. E você em 6 meses consegue começar a Aí tem um certificadozinho, alguma coisa. Como é que Sim. é o esquema? Assim, por onde eu começaria, assim? Qual divisão, assim, o senhor acha que é uma boa? Vai lá, tal. Ou é pra exercer entre os amigos? começar? Pô, eu quero... Pô, tô precisando de uma grana, cara. Começar, 100 reais me qual interessou. divisão eu começaria? Primeiro tem que fazer o curso, cara. É assim. Você vai fazer o curso, você vai Desculpa, Como é que Marcos. é? Você vai Não sei começar nada. a apitar no futebol amador, né? Você começa no futebol amador. Ali na teia do Flamengo? Isso, garçons, é fogo de chão contra Palace. Campeonatos aí pequenos, né? Mas que o pau come, né? Aham. Então você começa a apitar ali e depois você, né, já com alguma cancha, né, com algum conhecimento, você tenta na federação, mas aí você tem que passar pelos testes físicos, Sim. testes de conhecimento. E aí você começa a apitar, mas vai apitar também e começar pelas divisões, né? Ali, Série C, Série D. Você não vai começar de cara apitando um Fla-Flu, né? Você não começa... Nem sub-11. Mas como é que passa nessas provas? Porque tem que ter um mínimo de acerto, então. Como é que são feitas essas provas? Se ninguém sabe a regra. É tudo chute, Não, pois será? é. Existe assim, as questões são objetivas, perdão, as questões são com múltipla escolha. Então, assim, você já fez prova do Detran? Sim. Pois é, se você fizer prova do Detran, mesmo que você não conheça nada das regras, das leis de trânsito, provavelmente você vai passar. Porque É verdade. as opções são muito... Tem gente que não sabe ler e escrever, passa e dirige? Pois é, É. são muito claras ali as opções. Então, assim, a resposta correta. Então, assim, você faça por uma prova objetiva e depois você faz o teste físico. O teste físico, de fato, não é dos mais fáceis para passar. Ele exige um certo preparo físico e
Mas existe uma vista grossa. Porque se você exigir tudo que é cobrado da parte física, dificilmente alguém vai passar. Igual é Detran mesmo, então. Dificilmente alguém vai passar. No meu carro Então, morreu no exame do Detran, o cara falava assim, acelera pra não deixar morrer. Caraca. Cara, você tem que dar muito piques curtos, piques longos, longa distância. Sim. Então, assim, não é tão simples passar. Mas é claro, não dá para alguém que chega ali, você tem um tempo determinado. Se você fizer 2 vezes a mais que o tempo determinado, aí você vai ser reprovado. Tá. Agora eu já ouvi falar, Existe por um exemplo, limite. já que a gente tá nesse paralelo, eu já ouvi falar que as provas do Detran, por exemplo, são ali financiadas pela Volkswagen, Chevrolet, porque senão as pessoas não compram o carro. E o de arbitragem, não tem umas marcas de esporte falando, não, a gente tem que ter árbitro pra jogar, senão não vende material esportivo. Adidas, tal, essas coisas, não? Financiando isso, não. Não existe isso. Porque não é tanto, né? Não é tanta gente. É mais assim, acho Mas que o gasto como é que acontece esse jogo sem juiz? Não, mas o juiz, claro que vai haver. Mas tá faltando Vai haver. juiz? Tá faltando juiz? não tá faltando. Não tá faltando. Acho que pelo contrário, né? Eu achei que era uma profissão que ninguém queria hoje em dia. É. Não, que isso. Cara. É mesmo? Se você vai apitar um jogo de Série A, você é árbitro de Série É A... porque ele é movido por um sonho de chegar na Série A. Todo juiz é movido por esse sonho. O senhor se sente frustrado? Desculpa a Claro, pergunta. evidente. O senhor se sente frustrado? Me sinto frustrado de não ter optado primeira divisão, porque é onde realmente eu poderia ter ganhado dinheiro. Mas eu me sinto aliviado, por exemplo, de não ter sido árbitro FIFA. Por quê? O que é o árbitro FIFA? O árbitro FIFA vai apitar jogo fora do Brasil. Aí o que ele vai pegar? O árbitro FIFA que está no início, né, da sua promoção, né? Ele pode pegar, vai apitar jogo ali lá, vai apitar a fase preliminar da Sul-Americana, lá em Potosí, na Bolívia. Aí você vai subir 4.200 metros, vai morrer sem ar, né? Porque se o juiz, se o jogador, que é preparado, Sim, pra isso. chega ali e quase morre, precisa de balão de oxigênio, e ele fica ali só correndo ali na área dele, você imagina um juiz. Então, assim, eu gostaria de ter optado primeira divisão, mas eu fiquei muito aliviado de nunca ter sido árbitro FIFA para não correr o risco de parar numas roubadas dessas. Agora, eu já ouvi também que tem muito juiz que atua já super drogado, porque não tem antidoping para eles. Será, cara? Não tem. Eles Eles ficam muito motivados. Você acha que é para correr de um lado para o outro? Aquilo tá tudo cheirado. Mas a única coisa que faz qualquer cidadão parar de se drogar é o antidoping, né? Se não tem, ele sai não tem igual todo mundo antidoping. drogado. Não, Acho que faz deveria sentido, ter é. antidoping para juízes. Acho que sim. Acho que sim. Mas não vai desmontar todo o mercado dos juízes? Bom, eu não posso falar por todos, né? Aliás, eu não posso falar por ninguém, eu só posso falar por mim. Ah. A gente ouve essas histórias. Eu acho que se você fizer o antidoping, você vai inibir, porque o cara sabe. Porra, só os daroncão da vida lá, a galera que... O cara sabe que pode dar um problema sério para ele. Mas o juiz sem drogas, ele funciona? Olha, depende, né, cara? Às vezes a droga faz o juiz ficar mais valente, né? Então, assim, talvez sem, ele se sinta mais intimidado, não só pelos jogadores, mas pelos dirigentes, pela torcida. Então, assim... É daí que Acho vem que a é o- expressão craque do jogo? É sério aqui, o assunto é sério. Não, pô, sei lá, às vezes... Craque é uma coisa... Né, Sei lá, a gente não põe a mesma frase com futebol. Sei lá, às vezes pode ter surgido assim, né, a expressão. eu não diria que chega a esse ponto, né? Não, né? Eu ouvi Mas dizer que é folha de coca. mas aí Não, mas são folha de drogas coca e nem é drogas. droga, pô. Exatamente. Coca são- refinada. São drogas e drogas. É, folha de coca é droga, porra. Isso aí na Bolívia, se você não masca uma... Isso é a primeira necessidade, porra. Não é droga, não. Exato. Pro Zete complicou. Cara, mas olha só, voltando... Vamos voltar naquela parte que foi você que puxou, acho, falando de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela também não cai na interpretação, porque ela também vai ter que interpretar. Porque, assim, às vezes... Eu achei legal que ele falou logo de cara que é assim, que o futebol é simples, né? Que ou foi falta ou não foi. Sim. Tá, eu não sei quando é que isso aqui tá indo ao ar, né? Nossa terceira temporada, né? Mas recentemente teve ali o jogo do Brasil na Copa América, que o Brasil foi... O jogo do Brasil foi eliminado, foi Brasil-Chile, não foi? Não, o Brasil-Colômbia. Brasil foi eliminado pelo Uruguai nos pênaltis. Tá, desculpa. Copa América. Não, foi o jogo que pisaram no pé do Vinícius Júnior. O Brasil cedeu um empate para a Colômbia. Pisaram no pé do Vinícius Júnior. Aí não é nenhuma questão... Cadê a interpretação aí? Pisaram ou não pisaram? Não, pisaram. Ficou claro que pisaram. Por que o juiz não marcou? Pois é, aí às vezes existe uma interpretação que é a seguinte: houve primeiro o contato com a bola e depois o contato com o jogador. Mesmo que ele pegue no jogador, o pé do jogador, se houve primeiro um contato com a bola, isso anula a falta que viria a posteriori. Então, assim, eu acho que isso pode ser esse é um caso que não é muito um caso de interpretação, é um caso claro, assim, você tem que ver primeiro, ele pegou a bola ou ele pegou o jogador? Aí, então vem a minha pergunta. A inteligência artificial...
vai ver isso mais facilmente. Tô até para vocês mesmo, é um debate nosso aqui todo. A inteligência artificial vê isso com mais facilidade do que o juiz que tá ali, cara. Ela vê. Mesmo sendo míope. Ela vê, mas depende do algoritmo dela. Se ela perceber também que o lance duvidoso é melhor para o futebol, para a torcida, para os jornais falarem depois, ela vai deixar passar algum lance Porra, não é possível, errado. não é possível, A inteligência cara. artificial está anos à frente da gente. Não, cara, mas nesse nível? Sim, porque nem sempre o melhor é aplicar a regra. Caralho. Na verdade, que às vezes para o espetáculo é melhor a dúvida. A gente não sabe. A inteligência artificial, até onde eu sei, faz tudo baseado em coisas que já foram feitas. Ela olha Sim. pro passado e no histórico. Se tem um histórico também de erro e de... Ela vai lance polêmico, assimilar. vai assimilar. Ah, mas Ela você vai vê que entender é que tipo, o futebol é isso. O cara pulou 3, 4 vezes já em vários outros jogos. Aí Exato, você vê exato. ele pulou de novo ali. É assim, ela assimila. Eu É o também algoritmo. Cara, mas não é Infelizmente. A possível que... compreensão que eu tinha era um pouco diferente disso. Pode falar. Era que Pedro. a inteligência artificial vai fazer o compilado das regras e vai aplicar ali em cima do que deveria ser, em cima do não conhecimento dos árbitros sobre as regras. Então, Mas cara, vai vai ser a acabar o mesma coisa futebol. que o juiz já faz, que é, pô, foi pênalti ou não? Ih, não. Ah, mas é igual o VAR, né? O VAR não mudou nada no futebol no final das contas. Mudou? Mudou um pouco. Você olha de mudou, novo, né, cara? Mudou sim. Qual foi? Não, existem alguns lances que seriam erros e que o VAR acaba consertando. Agora, existe o que é uma vergonha é que existem erros que o VAR valida. O senhor é contra o VAR? Não, eu sou a favor do VAR. Principalmente pelo aquilo que eu disse no início. Ali dentro da cabine do VAR existem 2 pessoas que estão com as regras, estão lendo as regras, já que os árbitros não conhecem as regras. Então, assim, eu acho que aquilo auxilia o trio de arbitragem e faz com que haja menos erros durante uma partida. Então o VAR é mais pra cara ler a regra do que pra ver a Eu imagem. vou te dar um exemplo assim de como... É verdade que no VAR, ali o pessoal que está ali no VAR, nem todo mundo é técnico, nem todo mundo ali no VAR é árbitro. Tem também estudantes de letras para entender as regras. Sim, às vezes tem, para auxiliar. Porque é uma questão, tem muita coisa ali que você tem que ler, interpretar, não é? Eu já tinha ouvido falar isso também. Não é- Agora, tem uma coisa que eu já ouvi falar do VAR também, vocês podem até jogar no Google, tá lá. Não sei se o senhor já ouviu falar isso, que o VAR é uma coisa, tipo, ideológica mesmo, né? Que tem o VAR Palmares, inclusive, que é a vanguarda revolucionária Palmares. E agora o VAR vem daí, uma homenagem. Foi por a isso? essa coisa. Não sabia, Já ouviu não. falar, dá um Google aí que vocês vão ver. VAR Palmares, pode pesquisar, não sei se o senhor já ouviu falar. Não, É por isso que falar. sai muito cartão vermelho, então. Pode ser, inclusive. Pode ser, inclusive. É uma teoria. Agora, vocês vejam como... eu vou citar um exemplo aqui. Às vezes eu fico falando assim, parece que eu estou fazendo pouco caso da arbitragem, das regras, mas não é não. Eu vou citar um exemplo aqui, eu duvido que vocês saibam a resposta. Eu estava vendo um jogo, eu também não sabia qual era a resposta. Estava vendo um jogo, já tem aí uns 3, 4 meses na Europa, e aí o jogo foi para a disputa de pênaltis. E ainda durante a disputa de pênaltis, um jogador que bateu, perdeu, o goleiro pegou o pênalti e foi provocar o atacante que perdeu. Aí o juiz foi lá e deu cartão amarelo pela provocação que ele fez. Só que ele já havia tomado um cartão amarelo durante o jogo. E aí? Ele tomou o segundo amarelo. Vocês sabem que, pela regra, 2 amarelos é um vermelho. Sim. E aí? O que aconteceria? O goleiro é expulso ou não é expulso? Durante a cobrança de pênaltis. Ele acabou de defender o pênalti, provocou o atacante, tomou o segundo amarelo. É expulso. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Pois é, eu também achei que ele tinha que expulsar. Mas ele não tinha que expulsar. Aprendi no dia essa regra. Não. Não, na disputa de pênaltis abre tipo uma nova janela. Então, o que aconteceu zerou ali, tudo. Zerou tudo. É mesmo? Olha aí. Isso Pra você não ver foi- como foi as legal. regras... no curso? Como as regras são difíceis. Aí botei no curso, né? Boa. Mas por que você se atentou a essa regra, com todo respeito, já que você diz que não gosta das regras, que elas não são necessárias? aconteceu Não, ali, tem né? regras É. que são interessantes para você? Como é que é isso? Não, eu gosto também de aprender como é que é. Porque no final, assim, eu posso achar que não é necessário. Mas Aham. para apitar precisa saber. Aham. Então, assim, esses casos peculiares, esses casos assim, quase pitorescos, Pitorescos. eu acho interessante você contar. Cara, pras Ele não é pessoas. contra, Mas né? eu Ele acho que só não o que eu sabe. mais gostei dele que faz é a metáfora com o Detran. Porque é igual dirigir, cara. Eu não sei as placas de trânsito às vezes. Eu percebi. A gente vai... eu dou muita carona pro Ulisses. É o GPS que dirige. GPS dirige para ele. Agora, Ai, caralho. eu queria, embora o nível da arbitragem não seja bom, eu queria também fazer uma defesa Sim. dos árbitros, que é o Sim. seguinte. Nós, principalmente, que apitamos jogos que não são os grandes jogos, nós apitamos jogos ruins demais, de qualidade técnica sofrível. Então, o que acontece? No meio do jogo, o nível é tão fraco que você acaba se perdendo. Imagino. Você acaba se distraindo. De não prestar De atenção não mesmo? prestar atenção, Que Você isso? perde o O jogo foco. tá Cara, eu maçante, te né? entendo totalmente. Porque o jogo tá Eu não muito consigo ruim. ver às vezes. Ele dirigindo já não consegue. Agora, Não, é sério isso? Que? Aí o que está acontecendo? A FIFA começou a testar, fazer um teste que eu acho muito interessante. A FIFA escolheu 3 países, e isso eu acho que inclusive vai beneficiar a arbitragem, que
a cada divisão que abaixa, a partida vai ter 5 minutos a menos. Pô, isso é ótimo. Então, assim, Total. na Série B, os jogos vão ter 2 tempos de 40 minutos. Ah, isso é muito bom. Na Série C, eu 2 concordo. tempos de 35 minutos. E na Série D, 2 tempos de 30 minutos. Ainda não há um consenso se é na quinta divisão, porque há países que têm quinta divisão, se vão diminuir para 25 minutos ou não, ou se o 30 é o limite. Então, assim, isso já está sendo testado no campeonato letonense, lá na Letônia, está sendo testado também nas Filipinas, no campeonato filipino, e vai começar a ser testado agora, no segundo semestre, no campeonato da Costa Rica, no campeonato da Costa Riquenho. Cara, uma Então, coisa... eu acho que isso vai fazer... Primeiro, o jogo vai ficar melhor, porque é menos tempo. Menos tempo para você ficar acompanhando aquela tristeza. E eu acho que vai fazer com que o árbitro consiga ficar mais focado. Claro. Sim. Agora, uma coisa que eu fico muito, assim, impressionado, assim, com o árbitro e com os jogadores, assim, isso é uma coisa, ultimamente, que tem me chamado muita atenção no futebol. Como é que vocês ficam tanto tempo sem mexer no celular? Pois é, né? Infelizmente. Não tem o que 45 fazer, né? minutos sem olhar o WhatsApp, A gente eu não fica... consigo. E o pior é que às vezes a gente tem que dar um desconto maior, né? Porque às vezes é 45, mas você acaba o jogo, vai lá e corre e dá uma olhada, né? O problema é quando você é obrigado a dar um acréscimo, né? Às vezes tem que ser um acréscimo longo. Às vezes é bom, por exemplo, quando acontece alguma coisa, você tem que interromper o jogo. Às vezes acaba a luz, Sim. aí é bom, né? Acaba a luz ou tá chovendo Aí muito. tu dá uma conferida aí... no celular. Não, porque, porra, do jeito que anda as coisas. Você entrou, a Isa tá casada. Aí saiu, ela já terminou o casamento dela. E coisa, o mundo mudou, cara. Verdade. É muito Não, e ali a gente conversa também, né? Tem gente Ali que... o juiz conversa. De fora. A gente Ah, não, a galera conversa. de fora. Ah, Não, tá. não. Ali durante o jogo, enquanto os jogadores estão jogando, a gente conversa também sobre outras coisas, né? Sério? Caraca, cara, sério. Pô, É tem que muito voltar só tempo. pra falar isso. Cara, o tempo voou aqui. A gente tem que voltar só pra contar, falar um assunto, assim, só pra gente... Não, mas peraí. Da torcida tem também. pergunta. A torcida conversa sobre a mãe de vocês, né? Sim, também. Também. Eu tenho só uma curiosidade que outro dia eu tinha lido alguma matéria, não lembro, né, agora não vou lembrar onde é que foi, mas assim, de que estavam querendo testar novas cores e novos tipos de cartões. Bem lembrado. Isso é verdade. É verdade, sim. Ah. Eu acho, inclusive, que a confederação perde uma grande oportunidade de fazer dinheiro com isso, né? Então, assim, existe, por exemplo, inclusive, nosso grupo lá de WhatsApp, a gente já falava disso antes. Por exemplo, você tem um cartão vermelho, você tem um cartão amarelo. Isso é cartão mesmo, Isso é que cartão vocês usam mesmo. lá. Posso ver? Pode Pô, ver. nunca vi um. Porra, que maneiro, cara. Mas Maneiro. não anota o nome atrás? Sim. Anota. Tem Tá até- um lapisinho Mas aí Ah, tá não tudinho utiliza aqui. o cartão? Não, dá pra Não, pagar cara, aqui. você apaga, tem um lapisinho Pagar, ali, ó. Maneiro, Coisa. maneiro. Nunca tinha visto assim, não. E, assim, por que não fazer outros cartões e, inclusive, patrocinar? Eu me lembro que Como assim? por exemplo, eu lembro que teve um colega que disse, pô, podia, por exemplo, botar um cartão roxo, apoio New Bank. Pode Aí, crer. porque cartão azul, apoio Amazon Prime. Aí o cartão do Nubank, a pessoa que recebe o cartão vai pro banco. Olha aí, ó. Não. E ela Mas fica esperando 15 minutos e volta. Isso é Poderia interessante. ser. Né? O cara toma um gancho ali, né? Mas você tem cartão laranja, apoio Itaú. Então, Cara, mas assim, aí não vai ferrar muito a vida do juiz daltônico? Mas Porque- o daltônico, o pior é aqui, né? O cara Não, já é mas mil põe pior, uma- né? põe uma- Porque eu já ouvi. Cara, Põe tem a coisa em braille Cara, ali. tem uma febre de verdade. juízes na internet, né? Não sei como ele lida com os outros influencers juízes, mas tem um que eu vi uma vez falando que é daltônico, que ele escreve qual é a cor do cartão pra ele não errar. Ele escreve aqui que esse é o vermelho, com ele lê. Entendeu? Ah, tem um bloquinho ali, tá vendo? É, Tem um ele bloquinho escreve qual é a maneiro. cor, entendeu? Agora, sobre essa questão toda dos árbitros não saberem as regras, não precisarem saber, como é que é a chegada das árbitras mulheres? Isso não pode mudar tudo, porque as mulheres são estudiosas, elas estudam aquilo e elas adoram mostrar para os homens que eles estão errados. Sim. Então, isso pode fazer com que elas estudem muito mais, elas vão saber a regra, porque elas gostam de falar, errou mesmo, ainda cita qual foi o erro que o homem teve. Então, isso não é um pouco diferente para a árbitra? A árbitra não tende a saber mais as regras do que o árbitro do homem? Olha, ela pode até saber, mas assim, eu não conheço ainda nenhuma árbitra que conheça todas as regras. Assim, acho que elas podem até saber mais do que os homens, mas eu não conheço nenhum árbitro do mundo que conheça todas as regras. Não Nem conheço as mesmo. mulheres? Não conheço nem mulher. É incrível. Então, assim, mas tudo bem, realmente, pode ser. Agora, é difícil também, assim, ainda existe uma cultura muito machista no futebol, né? Eu acho que mesmo quando a árbitra souber a regra, o jogador vai achar que ela não sabe. Né? Especialmente. Então, ele vai achar que, como os homens não sabem, É, se o homem não sabe e faz aquilo, a mulher fazendo certo, o jogador tá errado. Não, é que nessa regra do pênalti que você falou, tipo, se o cara expulsasse, vai todo mundo na hora falar, não, Mas isso isso é não. uma coisa normal no futebol, né? É. Mulher estando certa vai estar errado do mesmo jeito. o jogador vai falar, a mulher reclama de tudo. O cara é raiz, né? É, mas no Raiz. futebol não é assim? É isso, não, é assim, isso. a mulher, às vezes, ela entra nos lugares e humilha muito o homem. Aqui a gente não convida a mulher pra participar justamente pra gente não parecer muito burro. Então a gente, assim, parece mais inteligente sem mulher.
Né? No futebol é uma isso, estratégia é você deixar a mulher de fora, porque senão parece que você também está sendo inferiorizado. Né? É isso, são mais de passado de 40 Falando, minutos. deixa eu só terminar. Ah, não, eu achei que terminava aos 45, não é? Você vai dar alguma coisa? É menos. Essa história de tempo que tá se esgotando, uma vez eu tava apitando Sim. e eu tava só com... Normalmente a gente apita com dois relógios, né? E nesse dia, não me lembro porquê, eu tava com um relógio só e eu tava tentando, assim, cronometrar com um cronômetro. Eu estava no demonstrativo aqui da hora, eu cronometrava o tempo. E no cronômetro eu parava para marcar os descontos. Lá pelas tantas, eu me confundi todo, eu apertei alguma coisa errada. Eita! Caraca. E aí? E como é que fazia para descobrir que o jogo ia acabar ou não? Ah, no estádio não tem... Ah, não, é divisão pior, né? Pode crer, Não tem nada. Tinha, Pode e aí crer. o árbitro assistente, acho que ele... Tava nem aí também, né? Eu acho que o árbitro assistente começou a achar que eu estava dando desconto. Não é porque o jogo estava... Teve algumas paralisações, ele não quis falar comigo. E eu comecei a não saber que horas eu tinha que apitar o jogo. Mas e aí? Parar de apitar o jogo, né? Que horas tinha dado os 45 minutos, mais os 2 ali de desconto. E aí eu começo a ver que tá todo mundo assim... Porque o jogo estava empatado e ninguém estava precisando muito de um tempo extra para fazer alguma coisa. Estava todo mundo louco para ir para o intervalo, né? Tomar sua água. E aí eu vejo as pessoas, cara, e aí, de repente, cara, no final das contas, quando eu vi que estava todo mundo meio agoniado, a torcida começou a se manifestar, olhei para o quarto árbitro, eu resolvi encerrar o jogo e eu encerrei com 57 minutos. Eita. Dos 45 passaram-se 12. Caramba. Eu apitei 12 minutos a mais, então realmente o negócio... O juiz não precisa saber a regra e nem saber do tempo, né? Mas por esses cuidados, não sei se vocês viram que o Fidel Castro, digitem no Google, ele usa um relógio em cada pulso. o certo, Castro. o correto é isso. É? O correto é isso. Só que naquele dia eu tive um problema. Porque o Fidel Castro gostava muito de arbitrar sobre Cuba. Então, ele usava um relógio em cada pulso e... Mas só funcionava o da esquerda. Só, provavelmente, né? Provavelmente. É isso, gente. Obrigado. Fico lisonjeado. Vou me inscrever no curso. Façam isso também. Procure aí Max Wilton. Max Wilton. O Wilton no Google e você vai achar todas as informações sobre ele, o curso, tudo pra você estudar. E quem sabe amanhã ser um árbitro que vai estar apitando aí um jogo do Vascão. O Vascão tá precisando muito, inclusive, da ajuda da arbitragem. Agora a barreira virou baile, amigo. Acabou, pô. Esquece, pai. Só despedida, Fernando Aragão. É isso. Agora é só esperar agradecer aí o Max Wilton e esperar quando começar os árbitros de inteligência artificial só pra gente falar que o juiz roubou. É isso. Obrigado. Isso aí. Ulisses, mano. Eu fico muito feliz com essa conversa, porque agora eu vou ver futebol de com outro, né? Também. Esse grilo, cara. Nada como o que a gente acha que é, né? Incrível. Muito bom. Foi muito bom aprender com o senhor, seu Wilson. Então, Max Wilton. Seu Wilton, muito obrigado. E sua despedida aí. Queria agradecer demais a oportunidade. É muito difícil, como eu disse no início, alguém dar espaço para o árbitro. Queria dizer para você que quer se profissionalizar, quer ser árbitro de verdade, não tenha medo, tá? Não é preciso saber as regras, estou garantindo para você, não precisa conhecer as regras para apitar uma partida profissional. Então, faça o meu curso, R$ 299, você pode pagar em 10 vezes de R$ 29,90. Se você quer ser árbitro, eu vou te ensinar e você vai apitar mesmo sem conhecer as regras. Muito obrigado, estou muito feliz em recebê-lo aqui. Nunca ouvi alguém falar isso, mas posso dizer que desde o Margarida eu não me torno fã de um árbitro assim. Isso. Né? Então, muito obrigado aí. Vou, inclusive, convocar vocês para a gente ter que ter torcidas organizadas para o árbitro também, porque só tem dois times. Sim. Isso é uma coisa... É boa. Então é isso, É a gente. terceira via. Né? Muito obrigado. Beijos, tchau, até o próximo episódio. Tchau. Max